Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, começando aqui nossa primeira aula de Teologia Sistemática 1, matéria de Bibliologia, ou seja, doutrina da Palavra de Deus. Estamos regressando, nosso segundo semestre, e com a graça de Deus estaremos iniciando hoje Teologia Sistemática 1. Já oramos, como é costume, mais uma vez, boa noite, graça e paz. 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 Fabiano, não te ouvi. Está bloqueado o microfone do Fabiano. Não tem problema. Bom, é com muita alegria também que estamos aqui de volta. Graças a Deus, tivemos um período de pausa. Opa, agora sim. Tivemos um período de férias. Vocês estão conseguindo ouvir? Só um teste. Férias, assim, das aulas aqui. Por outro lado, continuamos os trabalhos, né? Estudando, fazendo, né, as tarefas pastorais e de docência. Hoje, para nossa alegria, estamos aqui com a professora Cida, que um dia nos ajudou aqui nesse seminário, e com o professor Fabiano. Então, sejam bem-vindos, Cida, sejam bem-vindos, Fabiano, e é uma alegria tê-los aqui conosco, participando, e querendo Deus, nossos irmãos em breve voltarão às atividades do seminário. Muito obrigada, professor. Então, Fabiano também, oramos bastante por ele está se recuperando bem da cirurgia, e é isso. Então, meus irmãos, como foram as férias? Tudo bem? Diego, repete o que você disse antes da nossa gravação. Estou descansado, pastor. Pronto? Vamos para... Isso daí foi palavras do Tomé. Então tá bom. Então, meus irmãos, é muito bom tê-los de volta, né? Para nossa alegria, estamos aqui nesse retorno, vamos continuar orando, pedindo a bênção de Deus, porque sabemos que, sobretudo, é uma batalha espiritual, né? Fazer teologia não é simplesmente um estudo, é uma batalha espiritual, porque o propósito desse seminário é aprendermos a palavra de Deus para servir a igreja. Graças a Deus, né, temos aqui alunos como é o Diego, de uma igreja aqui em Suzano, metodista, nossa irmã Sônia, lá em Resplendor, Minas Gerais, com divisa do Espírito Santo, também servindo em outra igreja local, né, nossa irmã Cida, que um dia foi também da nossa igreja, hoje ela está congregando na Presbiteriana, ali da Moca, né, está morando ali na região, como que é o nome mesmo, Cida? Do Ipiranga. Do Ipiranga, mas continuamos servindo, né? Então, nosso propósito aqui é aprender a Bíblia para servirmos as nossas igrejas. E tudo isso se faz com oração, com piedade, com quebrantamento, com fé. Bom, hoje, inclusive, no material que eu tenho aqui separado para vocês, a gente vai tratar sobre isso, tá bom? As nossas aulas são gravadas para que os alunos possam continuar aqui assistindo essas aulas, repassando esse conteúdo. Gravamos também essas aulas para reutilizar essas aulas com os alunos em EAD. Hoje, graças a Deus, temos a possibilidade também de termos aluno em EAD sem estar participando aqui conosco, né, nesse momento ao vivo. E também gravamos para que, por meio dessas aulas, muitos irmãos espalhados, onde quer que essas aulas cheguem, sejam abençoados e aprendam a amar a Bíblia, crer na Bíblia e viver praticando a Bíblia. O nosso desejo é ser bênção a muitos irmãos, igrejas, pastores, missionários, seminaristas, professores, teólogos e, quem sabe, pessoas não crentes que verem essas aulas possam se converter, tá bom? Esse é o nosso alvo. Por isso que gravamos. E agora, meus irmãos, então vamos lá. Quero ler 2 textos bíblicos e logo na sequência vou apresentar aqui a nossa programa de aula.
apresentarei também os trabalhos extras, falarei um pouco sobre a nossa grade curricular e já vamos mergulhar aqui no material que é o livro, né, do Gruden, Teologia Sistemática, Atual e Exaustiva. Inclusive, eu estarei usando aqui a minha versão anterior, que é em papel, e a versão digital, que eu também comprei para poder servir aqui para vocês. E é claro, aqui o livro do Gruden é o nosso livro-texto, mas temos outras literaturas que eu estarei mostrando aqui hoje para vocês, e no nosso programa de aula temos ali também várias outras bibliografias, tá bom? Mas é isso. Vamos lá, vamos ler 2 textos. João 6:57. Então eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 6, versículo de número 57. Quero pedir para um irmão ou para uma irmã ler para nós, por favor. E também Apocalipse 1:3. Amo começar a nossa aula lendo um texto bíblico, porque é para aprender a palavra de Deus e para poder receber um direcionamento de Deus para servir melhor a igreja. O irmão que desejar pode ler para nós, João 6:57, ou na versão que eu estou compartilhando aqui, digital, a Bíblia digital, ou na sua versão. Pode ler para nós. Vou ler. Por favor. Assim como o Pai que vive e que me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém. Queria que você prestasse muito atenção nessa conclusão. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Palavra de Deus é o alimento de Deus para nós. Quem se alimenta dela, vive por ela. Tá bom? E agora, alguém tem alguma outra versão que gostaria de ler? Algum irmão ou irmã? Versão Arai Mais. Está ouvindo, pastor? Estou ouvindo. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Joia. Mais algum irmão? As versões vão dizer algo bem parecido dentro desse texto, né? Elas se completam. Eu gosto de ler várias versões porque elas se completam. E agora vamos ler o segundo texto, que está em Apocalipse 1:3. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Deixa eu abrir aqui. Apocalipse 1:3. É um texto muito lindo. Olha só. Pode ler para nós, Miriam, na sua versão ou aqui na versão digital? Apocalipse 1:3. Isso, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aqueles que leem, e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Olha só como é lindo esse texto. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia. Quando cremos, quando lemos, quando entendemos a Bíblia e quando nós, além de tudo, de ler, guardamos, nós nos tornamos bem-aventurados. Nós estaremos agora, a partir de hoje, nesse bimestre, todas as terças e quintas, por volta de 10 encontros, ou seja, 10 dias de aula, e cada dia nós temos 3 aulas, né? No caso, hoje teremos a parte 1, parte 2, parte 3. Somam ao todo uma média de 30 aulas, ou seja, nós estaremos tratando sobre esse tema, a Bíblia, a palavra de Deus.
Glória a Deus. Nós não temos dúvida que o irmão que já é crente, a irmã que já aprendeu bastante, vai realmente aprender muito mais, e eu não tenho dúvida que a bem-aventurança vai fazer muito mais sentido para a sua vida. Porque, meus irmãos, por que abrimos teologia sistemática estudando a palavra de Deus? Porque nós acreditamos que Deus escolheu se revelar a nós por meio da sua palavra. Tudo o que sabemos de Deus, com certeza, está na Bíblia. Deus é muito maior do que a Bíblia. A Bíblia revela um pedacinho do eterno, mas esse pedacinho foi o que o eterno separou para ser o suficiente para nos guiar a ele. O suficiente para termos uma vida de bem-aventurança, uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida tendo encontro com ele, sendo salvo por ele e se preparando para viver eternamente ao lado dele. Ou seja, a palavra de Deus revela o Deus eterno, revela o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo e todo o projeto redentivo de Deus para o seu povo, da primeira alma à última alma. E Deus quis assim se revelar ao seu povo por meio da sua palavra. Num primeiro momento, foi a palavra falada, mas num segundo momento foi a palavra escrita. E essa palavra escrita que revela Deus para nós. Por isso que nós nos tornamos bem-aventurados ao ler. Porque no momento em que lemos a palavra, nos esbarramos, nos envolvemos, nos rendemos àquele que vive e reina. Ou seja, no momento em que lemos a palavra de Deus, estamos indo à face de Deus. E como disse sabiamente o doutor, pastor Russell Shedd, toda vez que pegamos a Bíblia e abrimos a Bíblia, é como se Jesus estivesse do nosso lado e nos ensinasse a sua palavra. Por isso que quem conhece a palavra de Deus, conhece o Criador. Conhece também tudo que Deus deixou para vencermos nessa vida, inclusive para vencermos o pecado, o mundo e o diabo. Deus deixou essa palavra como o manual para o peregrino, o mapa do peregrino, a bússola do navegante. A Bíblia é a palavra de Deus, tá bom, meus irmãos? E a gente vai mergulhar sobre esse assunto, tá bom? Amém? E eu não tenho dúvida que vocês irão amar. E agora, olha só que interessante, meus irmãos. Toda heresia, ela nasce sempre tentando nos tirar da Bíblia, ou quem sabe agora, já que estamos seguindo a Bíblia, o diabo ele é expert de tentar distorcer os ensinos bíblicos. Ou quem sabe, acrescentar coisas à página da Bíblia. Por isso que conhecer a palavra de Deus é libertador. E quem conhece a palavra de Deus se torna um bem-aventurado. E dessa forma, não tem como não vencer em todas as áreas, tá bom? Então, tudo bem até aí? Então, meus irmãos, vamos agora, eu vou mostrar para vocês aqui a nossa grade, né, curricular. Como vocês sabem, nós estamos aqui no nosso curso médio de teologia, né? Nosso seminário, ele tem aqui a duração de 6 semestres, ou seja, ele tem a duração exatamente de... são 3 anos, né, em média, e nós estamos aqui. Agora, ó, Teologia Sistemática 1, tá vendo? Bibliologia. Depois vamos para Teontologia, Teologia Sistemática 2, que é a doutrina de Deus. E depois nós estaremos estudando também no 7º bimestre e no 8º bimestre, missões e metodologia científica. E assim fechamos esse 2º semestre. Tá bom?
aqui a nossa grade, né? Só relembrando aos irmãos que quem faz o nosso curso médio em teologia, ele elimina as matérias e aí ele pode migrar para o curso bacharel, porque o nosso curso médio em teologia livre, ele é de nível bacharel. Né? Graças a Deus, nosso primeiro aluno do bacharel formado aqui na casa, que se tornou professor, é o nosso querido irmão Fabiano. Glória a Deus, né, Fabiano? E hoje, graças a Deus, ele é professor aqui na casa, e inclusive gosta muito dessas matérias aqui, que são as línguas originais, tá bom? Então, você já tem, né, aqui essa grade, e qualquer dúvida me chame depois, tá bom? Programa de aula, meus irmãos, deixa eu compartilhar aqui com vocês agora o programa de aula. Alguma pergunta, meus irmãos? Tudo bem? Alguma dúvida? O programa de aula aqui desse curso, né, dessa matéria, curso médio em teologia, tá? Bibliologia, tá? Joia, isso. O objetivo dessa matéria, irmãos, e o objetivo de teologia sistemática de uma forma geral, mas como estamos nessa matéria, qual é o objetivo dessa matéria? O objetivo é capacitar o aluno a identificar as principais doutrinas relacionadas à doutrina da palavra de Deus, que seria a matéria de bibliologia. Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, rapidamente aqui. Os testemunhas de Jeová têm bibliologia? Tem ou não tem? Tem. Nos nossos moldes, claro que não. Mas eles estudam a Bíblia ou não? Sim. E Opa, muito. vamos lá. Católico apostólico romano, católico ortodoxo grego, católico cópita. Eles estudam a Bíblia? Estudam. Até porque são católicos. Agora, há diferenças entre a maneira em que eles enxergam a Bíblia e nós? Sim. Há diferença entre a compreensão da doutrina da palavra de Deus para um protestante e para um católico? Para os Sim, dois, a Bíblia é a palavra de Deus, não é? sim. Mas para nós, qual que é a grande diferença do catolicismo romano? Porque para nós, a Bíblia é o nosso livro de fé, regra e prática. Concordam? Sim. Claro, né, meus irmãos? Vamos lá. Hoje em dia, muitos irmãos que se dizem protestantes já não têm mais esse critério, concordam? Podem ver que estão tentando reinterpretar a Bíblia, lamentavelmente. Ou seja, estão fazendo uma nova hermenêutica na Bíblia. Ela precisa ser relida, reinterpretada. Ah, que pena. Pastores que outrora eram nossos profetas, agora estão sendo considerados por nós, inclusive falsos profetas, porque eles estão dando agora uma nova leitura àquilo que não poderia ser alterado, porque Jesus disse para nós não alterarmos, não acrescentarmos, não tirarmos. Ou seja, meus irmãos, há uma diferença entre a leitura da Bíblia para o católico e para o protestante? Totalmente. Para o católico, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas o que mais eles precisam? Eles precisam da tradição cristã. O que mais eles precisam, os católicos? Eles precisam também da magistratura. Logo, no catolicismo, eles têm a palavra de Deus, têm a tradição e a magistratura. Para nós, protestantes, que seguimos aquilo que os reformadores realizaram, para nós temos a Bíblia como o nosso livro de fé, regra e prática, e ela nos basta. Como assim, pastor? Para nós, a Bíblia nos basta. Ela é suficiente, ela é necessária, ela é o principal. Pastor, mas nós não temos tradição? Claro que temos, mas em que lugar fica a nossa tradição? A nossa tradição fica aqui, ó, bem longe de nós. Como assim, pastor Rai? A tradição, desde que ela não contamine as escrituras, ela é ótima.
Mas no momento que ela altere as escrituras, elas não prestam. E a magistratura, pastor? Nós não temos professores, docentes que nos ensinam? Claro que temos. Mas qual é o critério dessa magistratura? Reinterpretar a Bíblia? Reinterpretar a revelação de Deus? Não, é seguir a revelação de Deus e ponto final. Então, nós temos como base e fundamento as Escrituras. Temos tradição, é óbvio que temos. Temos magistratura, eu sou professor, é óbvio que precisamos, mas jamais como um pé de igualdade. Pelo contrário, toda a nossa construção está fundamentada em Jesus e na sua palavra. E aí sim, temos a tradição, temos a magistratura, e vamos seguindo, mas quem é o nosso fundamento? É Deus, é Jesus, é a palavra de Deus e ponto final. Então, qual é o objetivo aqui, irmãos, de bibliologia? Capacitar o aluno a identificar as principais doutrinas relacionadas à doutrina da palavra de Deus, ou seja, a bibliologia. Conhecer e identificar as diferentes interpretações das principais denominações cristãs e teologias ortodoxas relacionadas à bibliologia, em especial a Confissão Doutrinária Batista Nacional, da onde é a nossa base, porque eu fui formado no Seminário Batista Nacional, mas, ao mesmo tempo, nós não ficamos apenas na teologia batista nacional, nós ficamos dentro daquilo que chamamos de uma boa teologia batista, uma boa teologia metodista, uma boa teologia presbiteriana, uma boa teologia reformada, uma boa teologia desde a história da Reforma Protestante e também dos pais da igreja. Ou seja, tudo aquilo que defende as Escrituras é a nossa base. Fora disso, não serve para nós. E ainda, continuando o objetivo, é capacitar o aluno a identificar as principais fontes de pesquisas relacionadas ao estudo sistemático das doutrinas cristãs. Capacitar o aluno no entendimento da importância e da relevância dessas doutrinas para o exercício de um ministério sadio ortodoxo. Ou seja, nós queremos ensinar vocês sobre esse tema, que é bibliologia. Na visão batista nacional, sim, na visão batista, mas não só na visão batista, de uma boa teologia ortodoxa. Já já eu vou abrir aqui o livro do Gruden, nessa nova versão, e vou mostrar que o próprio Gruden, que é o nosso livro-texto que seguimos, irmãos, poderíamos usar outro livro, tá? Eu tenho ali, na minha biblioteca, Instituta de Calvino, 1 e 2. Poderíamos estudar Calvino. Mas como Calvino, querendo ou não, é uma literatura mais antiga, temos aí pelo menos quase 5 séculos de literatura e de diferença de tempo, então é óbvio que ao longo desses 5 séculos, todo mundo comeu na cozinha de Calvino. E nós hoje, por exemplo, aqui, meus irmãos, estamos comendo na cozinha de Calvino. E é óbvio que Calvino ele também aprendeu com alguns grandes homens de Deus, que foram principalmente os pais da igreja. Então perceba que nós estaremos utilizando o livro do Gruden como uma referência, mas é só o Gruden? Claro que não. Nós queremos todos os bons teólogos que fazem uma defesa das Escrituras. E a gente, como graças a Deus temos um material vasto, precisamos selecionar alguns. Então, qual é o propósito? É mostrar a relevância, a importância, a grandeza dessa doutrina, que é a doutrina da palavra de Deus. Ao mesmo tempo, levar o aluno a aprender uma teologia ortodoxa. Guardem isso, irmãos. Ou seja, é reta doutrina. Nós não queremos brincar com isso. E a gente vai aprender paulatinamente sobre o que representa a verdadeira ortodoxia. Para quê, irmãos? Para que possamos praticar tudo isso na nossa vida pessoal, familiar e ministerial, e ensinar isso para a igreja. Continuando, reconhecer a centralidade de Jesus Cristo na revelação bíblica. Ou seja, Jesus nos basta. Nós não precisamos de Maria como corredentora. Nós não precisamos de um bispo como um mensageiro de Deus que dá as respostas de Deus para nós. Nós não precisamos de um apóstolo. Nós precisamos de Jesus Cristo e da Bíblia.
Temos pastores, temos diáconos, temos profetas, mas eles são servos de Deus que nos levam à Bíblia, que nos levam a essa compreensão de Jesus. Para quê? Para compreender o plano de Deus para o homem e o universo a partir da revelação especial e geral de Deus. Cremos que a Bíblia é a revelação especial. Falaremos bastante também sobre a revelação geral, tá bom? Depois eu explico melhor esses detalhes. E o que a gente vai estar aprendendo aqui, meus irmãos? É isso daqui, ó. O conteúdo é a palavra de Deus, sua autenticidade, o cânon das Escrituras, sua veracidade, sua inspiração ou autoridade divina, as 4 características das Escrituras, que é autoridade, clareza, necessidade e suficiência, a revelação de Deus, revelação universal de Deus, revelação particular de Deus, a preservação da revelação, ou seja, a inspiração, credibilidade da palavra de Deus, a inerrância, o poder da palavra de Deus, a autoridade. Então, a gente vai estar utilizando principalmente o Grudem, mas olha só que interessante, olha aqui a bibliografia básica. Nós estaremos trabalhando principalmente nesses 3 livros aqui, que é a Teologia Sistemática de Grudem, Introdução à Teologia Sistemática do Erickson e Teologia Elementar do Bancroft, tá bom? E também utilizarei muito esses outros 2 livros aqui, que é Os Fundamentos da Nossa Fé, do Hobbes, e Esboço de Teologia Sistemática de Langston. Mas aqui, na bibliografia complementar, meus irmãos, temos tantos materiais maravilhosos. Aqui, por exemplo, o Ferreira, a Teologia Sistemática do Schaeffer, temos o Geisler, temos muitas outras obras lindas, especiais, que vale a pena a gente considerar. E é claro, como eu mencionei, meus irmãos, as Institutas de Calvino 1 e 2, que são, assim, maravilhosas, tá bom? Tudo bem até aí? Ficou claro? No nosso programa de aula? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? E agora vamos rapidamente aos trabalhos extras, meus irmãos. Olha só, os trabalhos extras. Deixa eu passar aqui para vocês. Olha só, meus irmãos, o que vocês farão, né, como trabalhos extras dessa matéria? Olha só. Vocês pegarão esse livro aqui, que é o livro Os Fundamentos da Nossa Fé, e vocês farão versículo por versículo. Depois entrem no meu canal do YouTube, na parte de tutorial, e peguem aqui os trabalhos extras do Fundamentos da Nossa Fé. Então, esse livro ele é dividido, meus irmãos, em 13 capítulos. Essa matéria vocês terão que fazer o trabalho do capítulo 1. E lá eu explico nesse tutorial, tá bom? Então, a prova vale 3,33, os trabalhos extras valem também 3,33, e a leitura do Grudem e dos outros materiais que eu passar para vocês vale 3,33. Somando tudo, dá nota 10. Então, como vocês já sabem, né, os alunos que estiverem fazendo aqui em EAD, sigam esse mesmo roteiro. É obrigatório a leitura de pelo menos 200 páginas do livro do Grudem. Caso aquele bloco não tenha 200 páginas, eu complemento sempre com as literaturas aqui do Erickson e do Bancroft. O irmão pode comprar esses livros, ou, se não, algum outro livro da minha biblioteca ou das recomendações bibliográficas, tá bom? Tudo bem? E eu deixei também aqui, meus irmãos, 5 vídeos como material complementar, tá bom? Vocês poderão assistir 5 vídeos de teólogos, pastores que eu recomendo, como Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Luiz Saião, José Ribeiro Neto, Russell Shedd, Ernesto Onini ou outros pastores, porque, graças a Deus, temos excelentes pastores e teólogos que tratam desse assunto. Vídeos, aulas que tratem sobre a palavra de Deus e que, caso você queira ver algum material de algum outro pastor ou teólogo, mande para mim no meu WhatsApp ou no meu Telegram para eu avaliar, porque senão eu não vou considerar.
o que está valendo aqui como trabalho extra é o versículo por versículo. Se o irmão fizer, já ganha 3,33. Quem já fez teologia sistemática sabe que esse trabalho ele é penoso, ele é sacrificial. E por isso que eu estou deixando apenas os vídeos como o material complementar, porque de repente o irmão tem tempo, quer se aprofundar mais, então eu recomendo esses vídeos e estarei dando um pontinho extra para isso também. Caso o irmão leia literatura de teologia sistemática, além das 200 páginas, quando você fizer o seu relatório, coloque lá, porque eu acabo dando pontos extras. Lembrando, meus irmãos, teremos aqui 30 aulas, mas as nossas aulas não estão simplesmente sendo finalizadas aqui. No momento que você gasta 3, 4 horas lendo, isso é horas-aula que vai para o teu currículo. Quando você gasta mais 2 horas assistindo um vídeo, tomando nota, isso vai para o teu aprendizado. E você vai poder servir melhor a sua igreja onde quer que você esteja, tá bom? Então, tudo bem? Alguma dúvida? Não? Diego, você já fez aqui o versículo por versículo, né? Fiz, pastor. Das 2 últimas matérias eu fiz. O que você achou desse trabalho? Pastor, é que igual você falou, é penoso, mas ele traz muita lição. Muita lição e é muito gratificante. E eu, de fato, recomendo para cada um de vocês, meus irmãos, porque realmente é maravilhoso. Quem faz, né, esse trabalho acaba sendo muito, mas muito abençoado mesmo. Tá bom? Tudo bem? Fechou? Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui, meus irmãos? Não? Tudo bem, então? Então, meus irmãos, eu quero agora ir para o livro-texto. Vamos lá. Aqui está a nova edição do Wayne Grudem, né? Agora é Teologia Sistemática Completa e Atual. É uma segunda edição revisada e ampliada. Quando você compra esse livro, seja ele físico ou digital, ele vem com um material extra, que é praticamente o mesmo material da versão anterior, que nós utilizamos aqui em aula. Só que ele tem aqui, vamos dizer assim, um novo formato. Inclusive, nós estaremos apresentando já para vocês, tá bom? Eu quero apenas mostrar aqui para vocês, né? Aqui eles vão dar como se diz, uma explicação das edições, né? Deixa eu passar rapidamente aqui para vocês. Nós não estaremos lendo aqui, mas eu quero destacar agora aqui alguns pontos para que vocês possam entender como é importante essa matéria. Olha só, aqui. Então, olha, quando você compra esse livro, você baixa aqui, faz o download e tem um material extra que, inclusive, eu utilizo aqui em aula, tá bom, meus irmãos? Então, eu comprei, né, eu tenho o livro na versão anterior, na edição anterior, e agora comprei também esse livro em Kindle, né? Eu, particularmente, meus irmãos, eu prefiro em papel. Eu fico com o coração partido quando eu compro um livro em Kindle e não em papel. Mas, assim, em função das aulas, eu acabo fazendo questão de comprar em digital, né, para poder servir aos irmãos e também abençoar, né, o autor e a editora, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui. Aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui, ó, deixa eu passar aqui essa informação. Olha só. Temos aqui a primeira parte, vocês terão que ler aqui essa parte, tá bom? A primeira parte. Mas eu sugiro, irmãos, vocês lerem tudo, tá? Para vocês compreenderem um pouco aqui, leiam o sumário, tenham uma breve compreensão. Agora eu estarei, para a gente finalizar essa aula, introdução à teologia sistemática. A gente vai mergulhar um pouco aqui nessa introdução, tá bom? Eu quero mostrar aqui para vocês como que está essa introdução. E para a gente já ir aprendendo um pouco, deixa eu passar aqui para vocês, olha só. Vamos lá, olha só. Ele vai dando uma explicação de todas as abreviaturas, eu queria até mostrar um pouco para vocês a bibliografia, olha que legal. Olha a bibliografia que ele usa em todo esse material.
Deixa eu mostrar para vocês onde está. Como agora é digital, então muda um pouco o formato, né? Ó, aqui é a introdução à teologia sistemática. A gente já vai dissecar melhor isso, tá bom? Deixa eu só mostrar para vocês a bibliografia e a fonte que o Gruden utiliza em todo esse material. Olha que legal. Deixa eu pegar aqui para vocês. Onde está? Aqui, ó. Olha só que legal. Sessões em teologia sistemática evangélica. Ou seja, ele utilizou aqui, no livro dele, irmãos, ó, teologia anglicana ou episcopais. E aqui está as citações. Estão vendo? Wesleyanas ou metodistas, que são a teologia arminiana. Aí depois vem citações em material batistas. Tem uma lista do material batista. Ó, dispensacionalistas. Olha só, ele vai citando aqui, só para vocês terem uma ideia das linhas teológicas que o nosso irmão Gruden utiliza nessa obra. Luteranas, reformadas ou presbiterianas. Aí, olha só, bastante coisa reformado. Renovadas ou carismáticas. Percebam que até material renovado e carismático e pentecostal ele utiliza. E depois também ele vai dar várias explicações, por exemplo, sobre vários acontecimentos na história. Então, olha só, as outras aqui, e aqui são as outras obras que ele utiliza também nesse material. Percebam, irmãos, nós estamos estudando num material que é muito rico. Ou seja, nós não estamos aqui aprendendo com um pastor batista que explica apenas a doutrina batista. A gente está aqui aprendendo com um teólogo que fez questão de fazer uma excelente lição de casa para mostrar, olha, existe esse universo e a gente pode aprender com eles, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo bem? E agora, então, eu vou para o slide trabalhando aqui sobre essa introdução. E a gente vai pincelar agora aqui os slides da introdução, tá bom? Olha só. A introdução de teologia sistemática. Todos estão vendo bem? Conseguem enxergar? É literalmente igualzinho ao material antigo, só que agora ele foi reformulado, tá bom? Então, esse é um livro da Biblioteca Vida Nova, da Edições Vida Nova, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos. A estrutura desse livro. A parte que a gente vai agora gastar algum tempo é nessa introdução. Mas logo depois da introdução, mostrando o que é a teologia sistemática, nós estaremos indo para o quê? Para o capítulo, ou a parte 1, que é a doutrina da palavra de Deus. Agora, olha que interessante. Esse livro, essa obra, seja ele nessa versão ou nas versões anteriores, que nem, irmãos, outra coisa, se você tiver as versões anteriores, não tem problema, pode utilizar, compre, seja usado, seja novo, não tem problema. É óbvio que sempre uma edição nova, ela acaba sendo um pouco mais completa. O autor e os editores, eles dão aquela arrumada, tá bom? Mas olha só, esse livro ele é dividido em 7 partes. A parte 1 é a doutrina da palavra de Deus, por isso que nós chamamos de teologia sistemática 1. A parte 2 é a doutrina de Deus. Pastor, mas a gente vai estudar a palavra de Deus, depois a gente vai estudar a pessoa de Deus? Sim, claro. Vamos lá. Tem pessoas que são unicistas? Tem pessoas que são russelitas? O que seriam esses termos na teologia? Formas heréticas sobre a interpretação da pessoa de Deus ou de uma visão errada e herética de uma das pessoas da Trindade, ou seja, da divindade. Por exemplo, né,
é muito importante estudarmos a doutrina de Deus, porque nós veremos que na história da igreja houve heresias que tentaram alterar esse ensino bíblico. Os Testemunhas de Jeová, por exemplo, é um desses grupos. Não só os Testemunhas de Jeová, mas muitos outros que se enveredaram por esse caminho. Então, Teologia Sistemática 2, nós estaremos estudando a doutrina de Deus. Teologia Sistemática 3, a doutrina do homem, a imagem de Deus. Aí depois o bloco 4, a doutrina de Cristo e do Espírito Santo. A parte 5, a doutrina da aplicação da redenção. A parte 6, a doutrina da igreja. E a parte 7, a doutrina do futuro. Percebam que aqui o livro está dividido em 7 blocos. Pastor, professor, só existe essa divisão? Não, meus irmãos. Cada teólogo vai fazer uma divisão segundo a sua compreensão. Por exemplo, nós dividimos aqui, só para vocês terem uma ideia, no nosso curso, nós dividimos uma teologia sistemática para as doutrinas de Cristo e outra teologia sistemática para a doutrina do Espírito Santo. Aqui o Gruden, ele resolveu trabalhar isso em uma parte, mas não existe, de fato, uma única parte que seja correta e a outra errada, tá bom? Em teologia, meus irmãos, a gente aprende um com o outro, tá bom? Tudo bem até aí? Tá bom, irmã Sônia? A irmã que é uma aluna nova aqui na casa, perceba, irmã, a gente vai aprender aqui teologia com Batista renovado, com Batista tradicional, com Batista reformado, Batista calvinista, com presbiteriano, com congregacional, com anglicano. Não importa. Ele crê nas Escrituras. Ele se tornou uma voz autoritativa ao longo dos séculos. O que ele diz glorifica a Deus, nos leva mais à Bíblia, vamos aprender com ele. É isso. Então, essa estrutura do livro é uma estrutura muito boa para que a gente possa ter uma síntese, tá bom? Então, nós estaremos gastando esse bimestre todo, todas as terças e quintas, apenas aqui. Pastor Rai, mas não é muito tempo com uma parte? Ô, meus irmãos, aqui tem tanto material e tanta coisa boa que se nós ficássemos 3 anos estudando só isso daqui, a gente nem arranharia ainda metade do que já existe sobre esse tema. Tem tanto material maravilhoso, das mais variadas denominações, que a gente fica surpreso com a riqueza que o povo de Deus já construiu sobre esse tema, tá bom? É que como nós precisamos aqui seguir um currículo, a gente simplesmente vai dar um norte para vocês, seguir alguns clássicos e vamos falar assim, ó, nade nessas fontes. Por isso que esse curso aqui, irmãos, ele é chamado um curso ortodoxo, porque nós queremos te levar à Bíblia e aos grandes teólogos que realmente são aquilo que eu gosto de chamar de clássicos, que tem uma doutrina realmente que que seguem a verdadeira doutrina, tá bom? Tudo bem até aí? Deu para entender? Tá dando para compreender? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então vamos ler só o próximo slide e a gente vai dar uma pausa. Aliás, vamos parar aqui para a gente finalizar, para a gente dar uma sequência, para a gente voltar já, né? Com relação à nossa aula. Mas está dando para entender, meus irmãos? Tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Não? Então, vamos dar uma pausa agora, para o intervalo, tomar água e o banheiro, daqui a pouco nós voltamos. E só lembrando, né, irmãos, são 3 períodos de por volta de 50 minutos. Eu gasto um pouco mais na primeira aula, um pouco mais na segunda aula, e a terceira aula fica um pouquinho mais enxuta. Até porque são 2 horas e meia de gravação e de aula aqui, em tempo real, ao vivo com vocês. Tá bom? Tá dando para entender até agora? Tranquilo? Então vamos dar uma pausa?
A Beatriz chegou na classe. Desculpa, viu, Beatriz? Eu acabei nem te cumprimentando. Seja bem-vinda, filha. Imagina, pastor, eu cheguei atrasada por causa da greve. Isso, infelizmente a greve está atrapalhando todo mundo hoje, né? Então, já a gente retorna, tá, Beatriz? Então, meus irmãos, vou parar aqui a gravação, tá bom? Fiquem só mais um minutinho na classe.